Olha ela muito antipática. Tá ótimo, sim. Ai, oi, Toby. Pronto. Tô vem pra ali, meu filho. Depois você aparece. Vai pra ali. Depois você aparece, vai. Não, não leva no sofá, não. Não. Vamos. 2, 3 e... Olha quem está de volta! O seu podcast favorito e só a minha opinião importa. Mas hoje a gente está com um novo cenário e um novo elenco. Vocês podem ver, Vitor tá aqui, mas calma, ainda não tá na hora de apresentar ele não. Caio e Cláudia precisaram se ausentar e não, ninguém tá brigado. Relaxa que os conflitos aqui são só de agenda mesmo. Mas voltando. Vitor agora faz parte do nosso elenco. Vitor Pereira, que pra quem não conhece, ele é só o meu amigo de infância. Gente, literalmente. A gente é amigo desde os 3 anos de idade. Editor, bota a foto aí na tela. Viram só? Como realmente é desde os 3 anos de idade? Vitor. O Vitor, ele é... eu vou apresentar, tá? E eu vou te apresentar e tu vai ter que ficar com a versão que eu disser de ti. E eu não posso, né? Na minha opinião. Quando terminar, tu pode incrementar alguma coisa. Mas vamos trabalhar com a ideia de que eu só falo a verdade. Realmente só a opinião dela importa. Vitor, ele é corredor amador, híbrido amador, que eu não faço a menor ideia ainda até hoje do que é esse híbrido, mas ele conta pra gente no processo. Eu já te expliquei várias vezes. Ele é corredor... Eita, me chamou de burro. Ele não é pra ser autêntico? É, exato. Então, caralho! Eu acho que a gente tem que começar o take do zero, que a gente tá se soltando, então nem começar. Não, claro que não, é assim que funciona. Vamos, sim, pois é. Vitor é corredor amador. Vitor, ele é consultor internacional. Eu acho isso muito chique. Porque ele fala vários idiomas. Então, tipo, ele fica trabalhando com multinacionais e consultorias e projetos. Chique demais. Ele é um cara que ele viaja o mundo inteiro. Então, a gente vai falar muito sobre viagem aqui. Algumas dessas viagens eu estive. Então, dá pra ter essa troca. Outras eu só acompanhei pelo Instagram mesmo. Pouco que ele postou. Porque o Vitor, quando viaja, ele é low profile. Gente, a gente tem que aproveitar e trabalhar isso aqui com ele, tá? Fazer esse menino se soltar pra ver se nas próximas viagens ele ativa a skin blogueirinho. Mas vamos lá. Outra coisa, antes que eu me esqueça. O estilo do programa não vai mudar, tá? A gente vai continuar falando sobre a vida do 30 a mais, os nossos desafios, o que a gente espera, o que a gente queria, o que deu errado, o que deu certo. Até porque nós temos a mesma... Acho que tem um ano mais velho que eu só, né? Na realidade, eu acho que tu é mais velha. Eu sou o William. Então, a ideia do programa continua sendo o mesmo, tá, gente? Não se preocupem. Então, vamos começar com essa pergunta. Como é o teu primeiro programa, vai te aquecendo. Vai te aquecendo. Lá vem a bomba. Vitor, quão importante é a amizade pra gente sobreviver e quão importante foi a nossa amizade pra te sobreviver esses 30 e tantos anos? Porque já são o quê? 34, 33, 34 anos de amizade. 4 anos de amizade. Olha, ou seja, sem mim ele não teria sobrevivido. Eu acho que são 34 anos de amizade. Quão importante foi a nossa amizade pra você sobrevivesse? Cara, é pra dizer a verdade ou é pra gente fazer... Se é verdade me favorecer, pode ser verdade. Olha, eu acho que assim, a nossa amizade, na realidade, a amizade em si, ela é fundamental para que a gente consiga passar por vários percalços que a gente tem no dia a dia, né? Não só no dia a dia, mas na vida. Porque a gente vai vivendo de ciclos em ciclos e cada momento é uma fase diferente. Então, houveram momentos em que a gente estava muito próximo, houveram momentos em que a nossa amizade não precisava de manutenção sequer anual, diga-se de passagem, uma mensagem ou uma curtida. E isso evocou bastante, certo? Mas assim, não houveram brigas, na realidade é só mesmo fases da vida, momentos diferentes que a gente vai passando. E eu digo que essa nossa amizade de 34 anos, ela é fundamental, porque você me conhece bem, vamos dizer assim. Então você conseguiu ver o Vitor nas suas 1001 versões. E há quem diga que não tem versão boa, mas todas elas foram muito boas, viu? Não, e vivi, curti, aproveitei, já fui o Vitor doido, já fui o Vitor certinho. Na verdade, sempre fui certinho. Fala a verdade, vai. Sempre fui o bobinho que se apaixonava e ficava lá. Então, mas assim, respondendo sua pergunta,
Amizades são fundamentais para que a gente consiga estar presente no dia a dia, entender a realidade, entender o que às vezes é aquela ficção da nossa cabeça. E nada mais do que ter amigos que consigam, né, falar para você exatamente não o que você precisa ouvir, mas o que você precisa encarar como realidade, porque nem sempre as coisas são boas, certo? A gente, de vez em quando, tem um É insuportável, pra dizer a verdade, na cara da pessoa, né? É desnecessário. Eu sou um tipo da pessoa que eu sou muito transparente. Muito transparente. E eu sou prático, só que as pessoas entendem, às vezes, que eu sou meio eu também grosso. sou prática. Todo mundo me tem como insuportável por isso. Pois é, então, eu não sou de chegar pra você do nada e falar. Assim, às vezes sim, porque a gente já tem essa intimidade. Mas, para alguém no dia a dia, do cotidiano, eu não vou chegar e falar, Jamile, é isso. Mas se você me perguntar, você tem que estar preparado para ouvir. E é isso que eu que ia dizer é que eu acho bonitinho na nossa amizade, mesmo na época que a gente não precisava de manutenção, era incrível como pontualmente a gente surgia na vida um do outro quando precisava. Sim. Isso é verdade. Era muito bizarro isso. É e aí E a gente meio que, em algum momento, sempre acaba vivendo as mesmas coisas. Uhum. Eu acho que nesse momento mais do que nunca. Sim, a gente está passando uma fase de vida muito legal. Que a gente deve comentar depois no futuro, vamos deixar um pouquinho da surpresa. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa muito bacana que vem da nossa conexão mesmo, assim. Independente da distância, da correria, da vida, porque minha vida sempre foi muito agitada, a tua vida é muito agitada. Sim. A gente conseguia se sintonizar e se conectar para estar lá quando o outro precisava. Eu sempre achei isso muito legal. E eu acho que também é entender, né? Você, por exemplo, nas vezes que eu mais precisei, sempre conseguia fazer uma análise muito crítica e dizer, olha, esse teu posicionamento está correto. Ou pega leve aqui que tu tá ficando doido, acho que tu tá viajando um pouco na maionese. E não necessariamente isso foi algo rude, foi algo que realmente acrescentou e fez eu refletir e tomar uma ação que provavelmente seria diferente da que eu tomaria se eu não tivesse recebido essa sua opinião. Então, amizades são muito importantes. Serão 1000 amizades? Não. Mas a gente tem as pessoas às vezes contadas aqui, ó. Eu digo, tem gente que me conhece já e fala que eu brinco com o meu top 10. Mas, gente, eu tenho meu top 10, e é fato. E alguns amigos chegam, essa daí tá no top 10, esse aí tá no top 10. Mas, assim, o top 10, de novo, não é algo que é fixo, não é algo que é constante. A única constância na vida é a mudança, que toda hora muda. Então, existia um top 10 10 anos atrás, existia um top 10 agora, existe um top 10 agora, existia um top 10, sei lá, 6 meses atrás, enquanto eu estava em uma fase completamente diferente da minha vida. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar quem são esses apoios, esses amigos que realmente fazem a diferença, por isso nós temos 34 anos juntos. Cadê a pisciana carente? Agora vai perguntar. Eu sempre estive nesse top 10? Eu saí dele em algum momento? Olha, digamos que você, na maior parte do tempo, está nele. Não necessariamente lá em cima, né? O importante é estar no top 10, não que seja top 1. Aí é complicado, né? Meu amor, eu sou de peixes, eu sou carente. Você tem que dar manutenção. Você é a primeira a dizer que a amizade nossa não precisa de manutenção. É verdade. Cara, eu ia te perguntar alguma coisa, eu me perdi enquanto eu te olhava. Fernanda Paes Leme, ela fala isso. Só que ela chama de prateleiras de amizade. Que às vezes a pessoa tá na terceira prateleira da estante, aí sobe, aí às vezes vai descendo. Mas o importante é que tá lá no armário. Eu acho que basicamente entra na sua ideia. Tá lá no top 10, mas vai mudando e variando, porque às vezes a gente tá mais perto, às vezes a gente tá mais distante mesmo. Mas é muito nessa vibe mesmo, assim, de prateleira. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho, sei lá, diferentes versões, vamos colocar assim. Às vezes eu sou muito intenso, às vezes eu sou muito emocional, às vezes eu sou muito crítico, às vezes eu sou muito racional, às vezes eu sou muito irracional. Então, você entendendo qual é a conexão que você tem com cada amizade, você consegue extrair o melhor de cada amizade. É que nem um relacionamento. Não necessariamente você precisa ter tudo em uma única pessoa. Se eu amo viajar e porventura o Rony que está comigo não gostasse de viajar, que graças a Deus não é o caso, né? O que aconteceria? Tudo bem, eu poderia viajar contigo, que ama viajar. Que é algo que a gente faz, inclusive. Exatamente. Então, e a gente vai fazer seu Rony esse ano. Ele não quis ir, né? Você acha que ele tem problema contigo, porque ele nunca tá contigo. Ele só viajou uma vez e nunca mais, né? Ai, cara, mas é isso. Agora eu te pergunto, cadê o convite? Eu não ia ser convidado na primeira temporada? Cara, é mesmo. Tu foi convidado. Mas foi, não veio não. Mas na época tu era
diretor de multinacional das Américas, que viajava pra, era México, Estados Unidos, não sei quem. Quando eu menos esperava, tu tava no Vietnã. Eu vou te dizer. Não, eu gosto de ficar calado. Às vezes de processo. É verdade. Convidado foi, mas assim, primeiro foi conflito da tua agenda com a nossa, que a gente gravava exatamente às terças-feiras, era o dia que a gente tinha o estúdio. E depois foi conflito da nossa agenda contigo, porque tu passou a ter tempo e a gente que não tinha mais. Inclusive, não à toa demorou um ano para estar sendo gravada a segunda temporada. Então foi conflito de agendas mesmo. Mas olha como tudo é perfeito. De convidado você virou o quê? Co-host. Olha aí que peso, que responsabilidade. Então vocês vão me conhecer um pouquinho mais e a gente vai passar mais tempo junto. Eu espero que seja bom, senão vocês tiram em algo de aprendizado. Né? Ainda falando de amizade. Assim. Tu percebes que ao longo do tempo vai diminuindo as amizades? Sim, com certeza. A gente tinha milhares de amizades e que vai diminuindo. Com certeza. Assim, no meu caso, né, eu tenho uma fama. Não sei se eu conto aqui essa fama ainda, mas eu faço amizades muito fácil. Não sei se você sabe. Então, acaba que por fazer amizade muito fácil, você tem muito mais amigos. Mas é como eu estava explicando ainda agora para você, o conceito de amigo é muito onde há uma troca em que ambos continuam se desenvolvendo, crescendo juntos, em momentos bons e em momentos de oportunidade. O que define amizade para ti? Cara, amizade para mim é uma relação, não deixa de ser um relacionamento, em que você consegue se sentir bem com aquela pessoa, em ser quem você é, independente de qualquer tipo de julgamento, porque pode sim ter julgamento. Mas esse julgamento ele vai ser aberto contigo. Ele vai ser conversado contigo. E nós, como adultos, temos que ter a maturidade e o discernimento se essa informação agrega ou não agrega. E se não agrega, está tudo bem. E a partir do momento em que, quando há uma divergência, né, de pensamentos, e que no fim, né, não existe aquela conexão, aquele match, e a gente continua bem, tá tudo bem. Então eu acho que a amizade é isso, é um relacionamento que não necessariamente precisa de manutenção direta, mas sim necessita de uma manutenção, claro, em que você tem essa conexão, que você tem essa sinergia em ser quem você realmente é. Talvez essa seja a diferença desse relacionamento para um relacionamento amoroso. Porque enquanto tu tava falando, talvez, amizade é tipo um namoro sem sexo, só que depois eu pensei que não, amigos transam também. Então... Assim, então, eu ia dizer que não, mas quem que transa com o inimigo, né? Então eu vou ficar calado. Tu casou cedo, não pode opinar. Mas então acho que essa seria a diferença da amizade para um casamento, porque o casamento também precisa de amizade. O fato de que a manutenção ela não é tão constante quanto no relacionamento amoroso. Eu acho que a manutenção em um relacionamento amoroso é extremamente necessário para manter o relacionamento. Lógico, tem a situação, né, sexual, mas como você mesmo falou também, entre amigos, isso não é um problema. Então, tá pegando algum amigo, cara? Ih, gente, vamos. Fecha aí. Continua, agora sim. Eu acho que a grande diferença é porque a convivência. Convivência é muito difícil. Então, eu acredito que manter uma amizade, ela acaba sendo muito mais fácil do que manter um relacionamento. Porque a amizade, cada um está vivendo no seu mundo. Existem os momentos de encontro. Muitas das vezes, esses momentos de encontros é algo que é uma sinergia das duas pessoas nessa amizade. Enquanto um casamento, um namoro, é algo que você já convive com muito mais frequência. Você consegue entender os defeitos, você consegue entender as coisas boas. Você começa, sabe, a receber aqueles cuspes na cara que você dizia que ia cuspir pra cima e nunca ia vir, porque você ama alguém e quer estar com aquela pessoa para construir, para crescer, para chegar em um lugar muito melhor em que, por exemplo, eu me encontrava quando eu estava sozinho. Então eu acho que a grande diferença é essa. Não que com amigos isso não aconteça, mas acaba que a convivência faz com que a gente, primeiro, cresça, e segundo, entenda quais são as fraquezas do outro, entender que aquele dia talvez não tenha sido tão bom e passar a mão na cabeça e tipo, não, tranquilo, o Vitor foi estúpido hoje, mas eu sei que ele não tá num dia bom. Então eu acho que a convivência permite isso, que a amizade não necessariamente permite, vai depender muito dessa manutenção. Tem algum amigo que não faz mais parte da tua vida hoje, mas que fez por muito tempo e tu tem saudade?
Cara, pra ser sincero contigo, não. Que Assim, escroto. é sério. Assim, eu sou uma pessoa, como eu te falei, muito intensa. Então, as pessoas, as amizades que eu carrego tempo a tempo, foram amizades que elas foram se transformando comigo enquanto o Vitor estava se transformando. E existem algumas pessoas em que elas foram essenciais, extremamente importantes naquela fase em que o Vitor se encontrava. E a partir do momento que o Vitor viu que não se enquadrava mais ali, não que seja um problema para a pessoa que ainda estava ali, mas é que para mim eu não me cabia mais. Então, a partir do momento que eu começo a me transformar, começo a mudar, entrar numa nova fase de vida, e essa pessoa não está na mesma sinergia, vai em desencontro. Então, acaba tendo muito mais, vamos dizer, conflitos do que de fato uma Tu convivência não é uma positiva. pessoa que tem problemas, então, pra encerrar ciclos. Não, eu sofro muito até que se encerre um ciclo. Mas a partir do momento que eu decido que aquele ciclo está encerrado, tipo assim, não que eu delete a pessoa, entendeu, da minha vida. Porque eu vou lembrar, sei lá, que eu fui pra balada, que eu cheguei 7 da manhã, que eu sumi, e aquela pessoa tá naquele momento, e eu vou sentir aquele momento nostálgico, legal, gostoso. Mas hoje, não, é diferente. Então, não que eu apague, mas sim o ciclo, eu não tenho problema em encerrar. Tu tem respeito pela história. Exatamente. É isso. É isso. Agora pergunta tu alguma coisa aí. Eu perguntar de você, o que te faz, na realidade eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você vê em mim que eu pude contribuir nesses 34 anos que você fala, esse momento foi um momento que eu vi que você era pra minha vida? Caralho! Te vira, né? Pode falar palavrão aqui? Te vira, gatinha. Cara, isso aí eu não sei se eu já sei responder. Mas eu tenho uma lembrança muito aleatória. Meu Deus. Que eu já te falei, na verdade eu tenho 2 lembranças, mas uma eu não sei se pode contar. Uma é muito Acho que a segunda aleatória. deve ser muito problemática, então... Não, é bonitinha, mas eu não sei até que ponto de ser desconfortável de eu falar, então eu falo da primeira. Então fala da primeira. Que é muito aleatória, mas ela é muito gostosa pra mim, Fiquei até além tenso de... além de amigos, desde os 3 anos de idade, blá blá blá, a gente fez inglês juntos. Sim. A gente fez na UEA e na época a gente estava no ensino médio. Então ele é de exatas, muito bom em exatas, eu sou de humanas, eu sou muito bom em escrever. E eu lembro que eu estava vindo do cursinho, alguma coisa assim, e estava na aula de química, e aí eu te falei alguma coisa da minha aula de química, e ele falou assim, então me fala aí do citrino. Cara, ele me fez desenhar o citrino na carteira da escola lá, do curso de inglês, inclusive não façam isso, é pichação. Mas ele me fez, e eu consegui desenhar. Eu fiquei tão feliz, porque tipo, tu me desafiou, era uma matéria, eu não sou de exatas, era uma matéria que eu gostava de química, mas eu não era a melhor pessoa do mundo em química. Tu me desafiou, eu consegui corresponder ao desafio, e aí tu, nossa, olha aí, que legal, não sei o que, aí tu me fez fazer mais uns 2 elementos, 3 lá, que eu já não lembro o nome. E eu fiquei tão feliz, é muito leso, mas eu fiquei tão feliz porque, tipo, eu não sabia que eu sabia até tu ter me desafiado a saber. Então, é uma coisa lesa, mas ao mesmo tempo é uma lembrança que eu tenho, assim, muito gostosa nossa. Eu acho muito fofinho. E o outro tem uma lembrança nossa na piscina, lá na... Quando eu falo piscina, tu já sabe onde é. Gente, eu sabia que essa situação, ela fica gravada. Quando eu falo piscina, tu já sabe onde é. Mas pra mim foi muito fofo também. Gente do céu. Mas essa daí deixa mais, que essa daí não vai entrar eu também. Essa daí deixa mais que não vai ser detalhada não. Gente, nossa, eu já fui muito bobo nessa vida. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Mas acho que assim, do mesmo jeito que tu falas, que eu não tenho problema de te falar, e nem tu tens de escutar, eu acho que também é muito real essa troca. Porque tu nunca teve pena de dar na minha cara quando precisava. Na verdade, tu teve pena de dar na minha cara quando precisava. Eu acho que eu sou mais agressiva do que tu na hora de falar a verdade. É porque na realidade eu tento observar o quão fragilizada você poderia estar. Então eu espero muito adequado para dar. E liderança, né? Tu é diretor, tu é gestor, tu trabalha com equipes e blá blá trabalhei. Tá, continua trabalhando. É. Mas
Então eu acho que tu tem mais esse tato do que eu, que sou muito pá, não, isso e aquilo. Sim. E sabe, você... Depois a gente vê aí como é que ficou no vídeo, mas eu acho que eu tava dando um sorrisinho bobo. Mas assim, na hora que você tava falando sobre eu ter feito e buscado em você o melhor para desenhar e etc, e saber, mostrar para você que você sabia de fato, isso é uma das coisas que eu ouço bastante, sabe? E se você me pergunta como eu aprendi isso, eu não sei te dizer. Mas eu sou muito conhecido em tentar e mostrar e resgatar no outro o melhor dele. E mostrar que ele consegue e que, tipo, não que é fácil, mas que ele pode chegar muito longe, ou ela pode chegar muito longe. Então eu acho que a minha carreira, né, como no mundo corporativo, que foram 14 anos, foi muito engrenado, realmente, que me dava essa paixão por vencer, por viver, por fazer acontecer, por me doar, quando eu tinha pessoas ao meu redor em que eu poderia ajudá-la ou ajudá-las a conseguir, seja lá qual era o objetivo delas. Então esse processo de você sair de um ponto X e chegar em um ponto Y e eu ter contribuído em conseguir mostrar para a pessoa, desenvolvê-la, é algo que brilha meus olhos. Então assim, você trazendo esse exemplo agora pra mim, eu fico, caraca, isso não foi no mundo corporativo, isso eu trouxe de quem é o Vitor, né? E por isso que eu te digo, eu não sei como eu aprendi isso, mas eu acho que também muito tem a ver com os meus dilemas de vida, né? Nós dois viemos de famílias humildes, então a gente precisou correr atrás, seguir aquela crença limitante que a sociedade coloca pra gente, que tem que estudar, que tem que se formar, que tem que trabalhar, que tem que ter muito dinheiro, que tem que casar. Olha só, a gente trabalhou, estudou e a gente ainda não tem muito dinheiro. E assim, e que é engraçado, porque assim, agora nos meus 30 e poucos anos, né, sendo mais novinho que a Jamile, tipo, cara, eu me sinto tão bem em ver que eu tô deixando parte de toda essa história para trás porque eu tô vivendo um novo ciclo e que tá melhor do que tava antes. Isso demonstra que como é que a gente consegue quebrar essas crenças limitantes e a gente consegue atuar, performar, se entregar no nosso pico, né? no nosso melhor, no nosso potencial. E tu tem isso mesmo, não necessariamente só dentro do teu corporativo, do teu trabalho. As viagens que a gente faz. A gente só faz essas viagens porque tu que puxa. Inclusive o Vitor é a melhor pessoa pra você viajar, gente. Porque ele diz assim, vamos viajar? Vamos, pra onde? A gente, depois dos 30, vou já deixar aqui um aviso geral. Depois dos 30, a gente decidiu que ia fazer uma viagem juntos por ano, internacional, pra gastar esse inglês que a gente aprendeu junto. Internacional. Where is the bathroom? Não! A pimenta do cachorro! Essa é boa! Gente, a gente volta nessa história depois que eu quero que tu conte. Mas vai. Enfim, a gente tem uma viagem internacional por ano. Um ano ele escolhe o destino, no outro ano eu escolho. Esse ano ele que vai escolher, ele que escolheu o destino, que ele já comprou passagem, já resolveu tudo, mas isso daí a gente fala depois. Mas até isso, assim, tipo, as viagens que a gente fez, os destinos que a gente conheceu, provavelmente os que a gente ainda vai conhecer, se tu não tivesse essa coisa de, não, a gente consegue, vamos, e puxa, organiza, aí veio a tua especialização em gerenciamento de projetos, que aí tu vai, organiza tudo bonitinho, não, o nosso projeto é esse, então vamos fazer desse jeito, e tu vai montando os passos. Cara, se não fizesse, a gente não tinha saído daqui pro Iranduba, que inclusive a gente nunca foi pro Iranduba junto. A gente pode fazer isso. A gente nunca tinha saído, a gente não sairia daqui para Iranduba, porque assim, vem muito isso de ti mesmo. De agregar, de organizar, não vem cá, não, a gente consegue sim, vai dar certo. Porque as nossas viagens são internacionais, então a gente tem que organizar preço de passagem, a gente tem que organizar fluxo de caixa para trocar o câmbio, e a nossa moeda anda muito desvalorizada. Então, tipo, se tu não puxasse mesmo, não, a gente vai conseguir, vamos organizar, a gente tava aqui ainda. E diga lá se não é uma viagem boa. Sempre. E o que eu amo é que não, vai ser low cost, hein? Corta depois pro espumante brindando. É verdade, né? Na realidade, tudo na vida se tem um preço. O que a gente quer viver, a gente paga por ele. Nada que o cartão de crédito e só as prestações não resolva. Isso ninguém precisa saber como é que a gente ganha dinheiro para pagar o cartão de crédito. O importante é que o cartão de crédito está pago. Amém, Senhor. E aí?
Quem é o Vitor? Vamos fechar com isso para esse ser o primeiro episódio de apresentação e aí nos próximos a gente vai falar mais sobre. Cara... As pessoas saberem quem é o Vitor e o que esperar do Vitor nos próximos. O Vitor Cara, essa é uma pergunta muito, eu diria até capciosa, porque a gente se conhece, mas quando você tenta encarar e definir, né? E a gente não necessariamente precisa definir, mas quando a gente tenta definir, a gente fica se questionando, será que é isso, será que não é isso, né? Mas assim, eu vejo o Victor como uma pessoa que tem sede por viver, tem sede para fazer novas amizades, para manter as amizades atuais, para viver experiências novas. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou movido a desafios. Então, se eu estou em algum lugar em que eu estou confortável demais, eu vou procrastinar muito. Então, eu acho que isso muito veio também do colégio militar, porque eu estudei no colégio militar e a pegada do colégio tipo militar em relação à disciplina, em relação à entrega, em relação à nota, em relação ao ranqueamento do bimestre de quem ficava em primeiro, segundo, quarto lugar para pegar as graduações, ser sargento aluno, tenente aluno, essas coisas, fez com que eu sempre buscasse por mais, E até o que eu achei bem legal, e eu posso até compartilhar com vocês, que na minha primeira sessão de terapia, que eu conversei com a minha psicóloga, ela pegou e falou assim, nossa, ela fez essa mesma pergunta, quem é o Vitor? E aí no final ela falou assim, essa tua história de vida, né, porque eu vim de uma família humilde, passei por várias situações, oscilei muito até chegar a um cargo de diretor, em uma multinacional, e esse percurso, ela falou, você é uma pessoa predestinada. Isso eu nunca esqueci. Ela falou, você é uma pessoa predestinada. A partir do momento que você sabe o que quer, não importa, assim, você tem a sua ética, você tem os seus princípios, você não vai passar por cima deles. Mas qualquer outro esforço que não dê de encontro a isso, você é como se fosse um trator. Você vai e você consegue. A única coisa que você precisa saber dosar é o preço de ser um trator. Porque às vezes você machuca as pessoas ao redor, você abre mão de certas coisas suas, às vezes que você acha que não era tão importante porque você não tinha esse conhecimento, e aí depois você se depara que aquilo era muito importante para você. Então eu diria que eu sou um tratorzinho que tem muitos sonhos, que ama sonhar, que sempre quer estar sonhando e quer estar compartilhando esses momentos com essas pessoas, com esses meus top 10 e as pessoas que vão agregando no decorrer do caminho. Eu acho que esse é o Vitor, definindo a minha personalidade, sabe? E sou casado, tenho 3 filhos pets, amo viajar. Ainda não? Eu tava até falando que eu queria um baby reborn, entendeu? Mas não quero não. É muito estranho esse bebê. Mas assim, eu já conheci mais de 20 países. No Brasil eu só não conheço 3 estados. Então eu sou uma pessoa que realmente pra cara eu vou. Aprendi a viajar sozinho. E nesse viajar sozinho eu encontrei a solitude, que é algo magnífico de você se conhecer, você estar em sua companhia e você ser o suficiente para ser alegre, né? Porque ser feliz, de novo, é ser constante, né? Mas ser alegre, você consegue ter momentos de alegria e trazer esse prazer para a vida. Porque ela tem que ser livre, leve e alegre. Então uma amiga que fala muito isso para mim. Então se eu estou em algum lugar em que eu não estou me sentindo leve, que eu não estou me sentindo livre, não estou me sentindo alegre, talvez esse lugar eu não pertença a ele, entendeu? Então, esse é o Você está se sentindo livre, leve e alegre aqui? Nossa, estou bastante. E vamos ver, né, até onde essa história vai render. Porque há boatos que eu sou blogueirinho, né? Então... ele tá nessa fase, gente. Assim, a gente vai falar sobre isso aqui em outros episódios, mas tanto ele quanto eu, nós estamos em transição de carreira. E aí o mundo digital vai ter que fazer parte dessa transição de carreira. Não é algo que a gente buscou, mas é algo que buscou a gente. E aí, então vocês vão ver mais isso por aqui. E o podcast, inclusive, é uma ferramenta dessa troca, da gente falar mais sobre isso, transição de carreira, novos projetos, trocas. Histórias de vidas, que eram boas, que eram ruins. E como é que vai ser Não, ainda quero saber uma coisa. Que aí esse é pra encerrar mesmo, que eu acho que a gente já tá no... já tá estourando o tempo do programa. Nossa, o tempo do programa, me achei agora tão...
Isso porque tu só me chamaste pra participar por um certo tempo, né? E tô levando mais do que isso, né? Eu tenho uma agenda. Ah, tô brincando. O que é que as pessoas podem esperar do Vitor nos próximos episódios aqui no podcast? Porque tudo bem, hoje eu falei mais, mas do próximo em diante já vai ser mais uma troca mesmo. Eu acho que muita verdade. Eu acho que histórias emocionantes. O que mais que pode esperar de mim? Sorrisos. E fazer você também arrancar alguns sorrisos aí do outro lado. Então, eu quero que esse processo seja um processo gostoso pra gente, pra quem tá nos assistindo. E a gente vai ajustando conforme também tivermos mais participações, né? Vai ter convidados então nessa temporada? Essa é a ideia, eu tenho algumas pessoas na mente. Então é isso, gente. Acabou esse primeiro episódio da segunda temporada. Esse é o Vitor, que vai estar com a gente por aqui. Yeah. E até o próximo. É isso aí, pessoal. Beijo, bye bye.